Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Pablo Nascimento, eu sou aluno do Centro Universitário Unificaf e esse vídeo ele faz parte da avaliação da disciplina que aborda o assunto banco de dados, né? Em mais específico, o banco de dados do tipo relacional. E a finalidade desse vídeo é demonstrar na prática um projeto que foi desenvolvido a partir desta disciplina. Que projeto foi esse? Foi em pensar um sistema de banco de dados para uso em uma faculdade. Tá bom? Então, seguindo. Antes de eu chegar no código propriamente dito, no código SQL propriamente dito, vou deixar algumas informações aqui, apenas para contexto mesmo, né? Foi necessário realizar um levantamento de requisitos para chegar no código e na construção do banco de dados propriamente dito. Foi necessário levantar quais seriam as entidades envolvidas e quais seriam os seus atributos. Apenas para título de conhecimento, quando eu falo de entidade e de atributo, olhando para o âmbito de banco de dados, eu estou falando de entidade, estou falando de um objeto, estou falando de objeto retirado do mundo real. E do atributo, estamos falando de características, de qualidades que essa entidade vai ter. Tá bom? E elencando aqui rapidamente as entidades que enumeramos para esse sistema de banco de dados seriam o aluno, professor, curso, turma, disciplina, lista de presença e a entidade nota. Aqui eles estarão enumerados também os seus atributos, as suas qualidades, as suas características. Por exemplo, tanto o aluno quanto o professor vai ter um nome, uma data de nascimento, um endereço, um e-mail, um telefone. E a disciplina, por exemplo, vai ter o nome dela. O nome dela e o curso que essa disciplina faz parte. Seguindo, aqui embaixo a gente já enumerou as disciplinas, aliás, as entidades e seus atributos. Após passar pelo processo de normalização de dados, esse processo de normalização de dados, o que acontece? Se faz necessário pegar as entidades e os seus atributos que estão elencados e passar por 3 formas normais. A primeira forma normal, que vai acontecer Cara, já estou com 3 minutos já. Aqui estão as entidades juntamente com os seus atributos. E mais abaixo estamos colocando os relacionamentos. Eu estou me perdendo tudo. Eu vou ter que me guiar e ter que falar mais rápido. Tá bom. Vamos seguindo. Após a gente fazer o levantamento desses requisitos, se fez necessário desenvolver alguns modelos e alguns diagramas. O primeiro modelo que se fez necessário desenvolver após relacionarem as entidades e os seus respectivos atributos foi o modelo conceitual. O que acontece com esse modelo conceitual? Como vocês podem ver, aqui tem as entidades que estão representadas graficamente pelo retângulo, os atributos que estão conectados a essas entidades, e aqui em losango a gente está enxergando as relações entre as entidades. Eu sei que uma turma X ela vai frequentar um curso. Eu sei que, por exemplo, uma nota ela precisa pertencer a uma disciplina
mas também ela precisa, essa nota ela foi para que aluno. Então esse diagrama ele vai servir para a gente enxergar as relações entre as entidades, melhor dizendo, esse diagrama, esse modelo, melhor dizendo, ele vai servir para a gente enxergar quais entidades estão envolvidas no projeto do banco de dados, os atributos correspondentes a cada entidade e as relações que serão construídas entre essas entidades. Dando destaque especial também para que na entidade aluno, se vocês notarem, o atributo telefone e o atributo e-mail, ele está marcado aqui. Ele está marcado com esse 1,n. O que acontece? Uma pessoa ela pode ter mais de um número de telefone e mais de um e-mail. E aqui, no caso, estamos considerando que o atributo telefone e o atributo e-mail, ele vai ser do tipo multivalorado. Isso mais para frente vai ter uma influência quando formos construir o banco de dados. E aqui no atributo endereço, o endereço ele é um atributo do tipo composto, que ele tem em sua composição diversos subatributos. Tá, ok? E agora a gente seguindo para o diagrama que eu deixei fechado. Aqui. A partir daquele diagrama, daquele modelo que foi mostrado anteriormente, aqui já podemos ver de uma forma mais próxima como ele vai se comportar com as tabelas e as suas relações. Algumas entidades que estavam lá que foram mantidas, como o aluno, curso, turma, mas alguns atributos que eram do tipo multivalorado ou do tipo composto, após passar pelo processo de normalização, ele precisou se desmembrar em uma nova tabela. E essa tabela, o que acontece? Ela é composta por um atributo do tipo identificador, que ele está aqui identificado visualmente com a chavinha. Tem os outros atributos e um atributo que ele vem de uma outra tabela. E aqui vamos seguindo agora para o código em si. O código ele está bem extenso. Eu vou deixar ele disponível no meu GitHub, mas aqui apenas para a demonstração, né? Eu tenho numa primeira parte os comandos para poder criar as tabelas com seus campos, né? Lá no começo eu falei que foram elencadas as entidades com seus atributos, e aqui já nesse momento ele já o que era entidade virou tabela, o que era atributo virou campo, né? Virou campo, virou uma coluna, né? Por exemplo, aqui a entidade turma virou a tabela da ATBL underline turma, e aqui estão elencados os campos. Essas palavras que estão em azul e negrito são palavras reservadas que cada uma vai ter uma função, né? Vai ter, por exemplo, aqui pro campo ID turma, eu estou dizendo que ele é um tipo inteiro, que ele não pode ser nulo, que eles têm que ser um primary key. O que é primary key? É uma chave primária, que vai ser aquele atributo identificador que a gente tinha comentado anteriormente. E
E esse comando aqui, auto increment, significa que para cada novo registro que for adicionado nessa tabela, esse campo ele vai ser preenchido automaticamente. Não preciso preencher manualmente ele, né? E aqui temos diversas tabelas que foram criadas baseados nos modelos e diagramas que foram apresentados anteriormente, né? E vou só localizar aqui as tabelas a partir das consultas e aqui a gente já finaliza. Ó, por exemplo, visualizando todos os dados dos professores, né? Aqui rodei o comando para ele fazer toda a busca e aqui conforme eu fui informando os campos que eu queria, o sistema ele já me trouxe o resultado da consulta, né? Por exemplo, o curso com as suas turmas, né? Eu tenho cadastrado esses cursos e tenho para esses cursos eu tenho essas turmas cadastradas, né? Deixa eu puxar aqui a consulta dos alunos. Aqui, ó. Eu tenho esses alunos com esses dados cadastrados aqui nessa base de dados. Essas disciplinas. Né? Esse foi um primeiro teste desse vídeo que ficou muito longo, mas espero que tenha dado certo. E se você puder interagir no LinkedIn, no YouTube, de alguma forma, estará nos ajudando muito. Se você conseguiu chegar até aqui, muito obrigado por ter nos acompanhado. Então é isso.